Saudações a todos. Começa mais um episódio do podcast Acácia Cast, o podcast da maçonaria alagoana. Estamos aqui no último episódio, onde estamos entrevistando os grão-mestres de nossa jurisdição e do nosso estado de Alagoas. Primeiro foi o nosso Jorge Ferreira da Guia Filho, da Glomeal, nosso sereníssimo grão-mestre, e depois veio Otávio Lessa, representando aqui o GOB, o Grande Oriente do Brasil. E agora estamos aqui com um convidado, também grão-mestre, altamente especial, não é isso, Everson? É isso aí, meu irmão Mazola. Nós estamos aqui com mais um episódio e nessa linha de pensamento estamos trazendo um outro grão-mestre. Trata-se de um sereníssimo grão-mestre do GOAL, confederado à COMAB, a Confederação da Maçonaria Maçônica do Brasil. O nome dele é Carlyle Rosemond. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar aqui, boa noite a todos. Um prazer estar passando por esse bate-papo, né? Pelo menos eu espero que seja proveitoso para todos nós. É uma troca de experiência, né? Uma conversa bem dinâmica. A primeira pergunta, sereníssimo grão-mestre Carlyle, é um prazer imenso estar aqui com você. Os nossos internautas perguntam quantas lojas existem aqui no estado de Alagoas e a atuação dela aí nesse segmento maçônico. Olha, nós temos 6 lojas, estamos numa reconstrução. Estou no meu 3º ano de mandato. Iniciamos há 2 anos e pouco, tínhamos apenas 3 lojas, em torno de 30 membros, estamos próximos dos 70 membros. Que legal. Nesse período. Reconstruindo não é fácil, tá certo? Mas temos 5 lojas funcionando em Maceió e uma loja em Arapiraca, ainda trabalhando de forma mais administrativa do que ritualística. Quando ritualística, eles se deslocam para Maceió para poder fazer a parte de trabalho, porque ainda é uma ideia, tá em fase de experimento, como a gente fala. Sim, sim. Maravilha. Sereníssimo. Nós trouxemos, né, meu irmão Mazola? Exato. Trouxemos o sereníssimo grão-mestre da Glomeal, o nosso irmão Jorginho. Trouxemos o nosso irmão Otávio Lessa também. E dessas potências que nós trouxemos, nós explicamos para os nossos convidados, para os nossos internautas, quem era essas potências. Uhum. O que é o GOAL? Da onde nasceu o GOAL? Olha, o nascimento do GOAL, eu não seria a pessoa ideal para explicar. Eu conheço a história que ela é contada. Sim. Porque eu estou em Alagoas há 29 anos. O GOAL ele existe desde o dia 15, oficialmente desde o dia 14 de novembro de 1981. O registro é dia 15 por causa por uma questão de simbolismo, sim, de festividade em relação à República, graças ao fundador. Mas chegou já, segundo o próprio fundador, em história contada, a ter mais de 300 membros. Mas sempre existem as questões de políticas internas, divergências, e isso sempre acontece. Sim. E como eu sempre digo às pessoas que perguntam por que o GOAL ele não desenvolve tanto. Tem tantas... É bem complexo a resposta, mas uma delas vive de rachas. Quando as pessoas acham que está bom, aí não. Agora eu quero... É a minha vez, eu quero a minha parte. Eu fiz sim. Pode ficar com a sua parte. Acontece muito isso, né? Pode ficar com a sua parte. A questão é que as pessoas precisam saber esperar. E como eu disse antes, no bate-papo, no making off, sim. Por mim, eu terminaria o mandato este ano e ia descansar, porque é a melhor coisa que a pessoa faz. Né? O avental ele é pesado. Não é brincadeira, não. Não. Muita gente quer ser grão-mestre para utilizar, porque acha bonito. A pompa do cargo, né? A pompa do cargo. E muitos acham que a gente vive em festas, em bailes. Eu fiz, olha, eu acho que eu sou a pessoa que menos vai. E a prova pode perguntar ao Jorginho.
é quem mais reclama porque eu não apareço. É verdade, né? Nas nossas festas a gente nunca vê o nome grão-mestre. A gente sente essa falta, Eu né? sou muito caseiro, eu gosto muito de estar em casa com a família, porque como você tem esses compromissos como grão-mestre, de estar viajando para um evento, uma assembleia, reuniões, inaugurações e Alguns eventos institucionais, né? Exato. E pronto, inclusive a gente vai ter um com o GOB agora, no meio de março, vamos ter um evento em conjunto com o GOB, um evento social, e eu tenho que estar lá presente, então aí você precisa de ter aquele momento com a família. É importante, né? Senão, Importante. não adianta você estar na verdade. maçonaria se não respeita a questão familiar. Verdade. E nós do Acácia Amarela, né, que nós temos um canal também, Acácia Amarela, que a gente faz entrevistas em loco, né? Nós, numa dessas passagens, a gente teve o privilégio de entrevistá-lo, não é isso? Foi. Nós exato. temos aí, os internautas vão acompanhar também lá no Acácia Amarela, no nosso canal. Tem um canal Acácia Cast e o nosso podcast também no Acácia Amarela. Então, nessas oportunidades, a gente entrevistou o nosso sereníssimo grão-mestre, o Carlyle. Carlyle, mediante essa comunhão aí do GOB, da Grande Loja, qual foi um dos maiores assim, desafios aí do Goal, você como grão-mestre, né, que tem essa carga toda de responsabilidade, os desafios que chegaram até você? Olha, o maior desafio foi o GOB, inicialmente, até porque havia aqueles impedimentos por questões internas de visitação e muitos não conheciam o Goal e por não conhecer aí dizia que não era uma potência reconhecida e a gente já faz parte da Comab desde 1991. Nós estamos confederados a ela. Então, desde essa data, nós temos nós temos esse reconhecimento. Mas entre ter esse reconhecimento e ser realmente reconhecido dentro do Estado, na prática, na né? prática, a gente precisava de ter um papel assinado. Olha E só. aí a gente correu atrás por causa daquelas questões mesmo do grão-mestre do GOB na época que tinha encerrado a vez. Não tem visitação com ninguém. Eu fiz, não, para mim não vai afetar, acredito. Eu sou, inclusive eu conheço essas questões políticas porque eu sou filho de uma grande loja. Sou filho da Grande Loja da Paraíba. Maravilha. Olha só. Eu tenho uma amizade até hoje muito grande com os grão-mestres. Eu faço questão de estar lá sempre quando eu posso. E é importante, Sereníssimo, para que as pessoas entendam que essas questões de visitações é muito importante para a comunidade maçônica. Inclusive para o crescimento. Sim, sem Verdade. dúvida, para a gente estar interligado entre si. Porque não adianta nenhuma potência estar isolada. É. Né? A grande loja está isolada e só os irmãos da grande loja se comunicam. Uhum. E a partir desse fato que o senhor falou, foi muito importante para o crescimento, inclusive, do Goal. Ter esse reconhecimento por parte do GOB, para que vocês se interligassem entre si. Sim. Né? Quando a gente iniciamos o processo, quem nos ajudou muito foi o Derli, no início, o grão-mestre na época. Depois, nessa época, eu era adjunto. E depois o Rojo. Foi, assim, de extrema importância a passagem dele, que foi quem deu esse passo para a gente. Antes, né, quando já tinha sido aprovado, mas precisava da assinatura, e normalmente o GOB tem a questão das datas festivas, a gente teve a assinatura com a Grande Loja. E aí firmamos o compartilhamento de território com a Grande Loja, e aí firmamos o tratado de amizade com o GOB. E aí agora, por essa questão, acredito que todas as potências da Comab já estejam com esses tratados entre Grande Loja e GOB do Estado. Já formado. Maravilha, maravilha. No seu currículo, né, tem lá que você tem os graus, né, máximos aí no rito moderno, no rito brasileiro, né, no escocês também. No caso do Goal, qual é o rito praticado? Os três. Os três? Nós conseguimos, né, ter essa façanha de ser a primeira potência do Estado
até o rito moderno. Bacana. Maravilha, interessante. Interessantíssimo. É um rito simples de trabalhar, muitas vezes acusado de rito herege, porque Olha só. não tem Bíblia dentro da loja em altar. A Bíblia, se tiver, por uma questão de consulta, mas o livro da lei é o estatuto, que é o que rege a lei. Isso por uma questão do próprio rito. Então, o rito moderno, ele tem as questões que ele busca realmente não misturar a religião não trazer a religião para a maçonaria, a não ser que você vá discutir em loja questões de espiritualidade, mas não de religião. Cada um tem a sua e o rito respeita isso. Que maravilha. Aí eu Isso é muito trouxe... interessante, né? Eu trouxe por essa questão. É interessante. Porque nós só praticamos um, né? Nós praticamos um rito, a gente Escocês visita antigo e aceito. o rito escocês, né? A gente visita outras lojas que praticam outros ritos, e esse rito, que é o rito moderno, Rito né? moderno. É um rito prático, né? De fácil assimilação. Ele é muito prático e ele é totalmente diferente. Para quem assiste o rito, ele é totalmente diferente de um rito que está ligado àquela questão de começo, e você tem toda aquela ordem do dia. Não, ele tem uma hora que ele para, ele fez, olha, parada, e aí começam os debates. É dinâmico, né? E aí começa debates. Entendi, E aí a loja interessante. entra em debates, e aí até que se tenha ou que ele suspenda o debate, ou que dê seguimento a ele, a loja pode seguir 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, se o pessoal assim desejar. Que maravilha. Entendeu? Precisamos visitar, né? Precisamos visitar. Precisamos visitar. A gente ainda não visitou Inclusive, nenhuma loja. Quais são os dias, Sereníssimo? lá na segunda-feira, é porque tem reuniões que são quinzenais, Sim. aí tem segunda-feira, rito moderno, a quinta-feira, rito brasileiro, sábado, rito escocês. Vamos pegar a agenda, né? pra Vamos gente colocar no nosso currículo de colocar no visitações. currículo pra gente visitações. A gente precisa visitar. Meu irmão Carlyle, vamos adentrar agora num assunto mais específico sobre maçonaria. Porque a gente sabe que a maçonaria por si só ela já tem esse estereótipo de ocultismo, né, com relação a alguns ritos que é praticado, né? E como o irmão falou, e eu aproveito esse gancho para fazer um questionamento, não, mas um apontamento. Qual é a relação que a maçonaria tem com a Bíblia, que é o livro da lei, que é colocado em loja? Já que a maçonaria tem esse estereótipo, né, Sim. de demonizar a maçonaria por algum fato. Ou seja... Eu não vou entrar nas questões históricas Sim. desse fato, mas vamos para o outro. Olha, a relação, eu posso dizer que ela é complexa, porque ela tem tudo... Eu vou usar até, inclusive, uma fala de um filme, Cruzada, Sim. que pergunta por que você quer invadir Jerusalém? O que é Jerusalém para você? Aí Saladino diz, ela é tudo Isso. Tô lembrado desse e nada. Ele faz até o gesto com a mão, né? Tudo. É tudo e nada. E nada. Então, nessa questão da relação com a Bíblia, pode ser tudo e nada. Porque, a depender do rito praticado, ela é só simplesmente um livro para consulta. A depender do rito, ela pode estar ligada aos graus, como uma questão histórica. Mas eu vejo a Bíblia dentro da maçonaria como um livro histórico e não religioso. Até porque, como a gente não discute essa questão de religião, e temos mormons, católicos, protestantes, judeus, então não dá para a gente estar... adentrando nessa seara, né? Exato, até porque se você mexe com um livro sagrado, alguém vai reclamar porque você não está utilizando o dele. Certamente viraria um caos. Exato. Verdade. Então aí é complexo. Complexo. Mas eu vejo a relação da Bíblia com a maçonaria um livro histórico utilizado para consulta e de um elevado respeito. Sim. Pela questão da antiguidade, do tempo que foi escrito, assim como seria a Torá e qualquer outro livro sagrado. Maravilha. Sereníssimo, é bastante interessante, né?
essa resposta aí. E foi um ensinamento já, né, para os nossos internautas e para nós também, né? Que o livro da lei, ele é muito, essa questão do livro da lei é muito complexa realmente. Eu ouvi casos já de grão-mestre não, de venerável mestre ser judeu e não querer a Bíblia, querer o livro realmente que representa o judaísmo, né? Então isso é muito interessante. Relacionado à Academia Brasileira, Academia Maçônica de Letras, né? Quais são os requisitos que a gente, ao ver entre longe assim, a gente já pensa que tem uma mística complexa para entrar e requer algo especial? Como é que é? Vai depender muito de cada academia. Cada academia tem uma particularidade no que precisa do seu membro. Algumas precisa que você tenha artigos escritos pelo menos uma vez por mês. Outras precisam que você apenas tenha escrito livros, algum livro publicado, e aí vai depender do tipo de academia. Eu participo hoje da ANCLA, que é a Academia Maçônica de Ciência, Letras e Artes, que é da própria Comab. Sim. E essa academia, ela pega tanto a parte maçônica, com ciências, com letras e com artes. Quando eu entrei nessa época, era devido a um projeto que eu trabalhava ligado à dança, com arte. E uma revista que eu escrevo mensalmente, melhor, agora eu sou o editor e eu só escrevo uma crônica. Eu monto a revista, escrevo a crônica de abertura, que é a Cavaleiros da Virtude. Por sinal, se tiver a foto para que eu possa depois já colocar uma foto da gente. Você manda para a gente que a gente coloca aí. Não. A foto para a gente, para que eu possa colocar já na revista desse mês. Sim, sem dúvida. Porque como hoje é dia 28, vamos marcar a presença lá também. Tecnicamente, eu teria que estar publicando ela amanhã. Mas como eu passei esses dias adoentados, aí eu só devo liberar ela lá para o dia 5. Bacana. Dar uma descansada para publicar. Mas ela tem algumas notícias da potência, de outros lugares, e aí tem artigos com ensinamentos, aquela coisa toda, receita, saúde, tem várias. Onde pode ser encontrada na internet? Bom, normalmente eu libero, ela fica no site da gente, os irmãos que pedem, eu já mando por e-mail, ele já fica na mala direta. Pode falar o site aqui, pode falar. Eita, aí eu não lembro não. Não lembro, né? Não, tranquilo. Tudo bem. Aí voltando para a academia, só para concluir. Por favor. Eu acabo falando demais. Não, bate-papo, eu falo. Pode falar. Então, o que acontece? Em relação à academia, pronto. E tem academias que, como eu disse, precisa que tenha algo escrito. Sim. E foi por esse motivo que eu deixei de aceitar de academias, uma inclusive que é da Glomaron, da grande loja de Rondônia. Perguntaram, você fez? Não aceito. Não é por desfeita, é porque eu não estou com tempo. Porque para estar na academia, você também tem a questão das reuniões, sim, né? Seja elas presenciais ou virtuais, e isso acaba tomando tempo. Eu fiz, olha, quando eu deixar o cargo, a gente pensa nessas possibilidades. E aí você tem aquelas obrigações. Eu recentemente escrevi o prefácio de um livro para uma das academias. Fiz o prefácio para um livro de outro irmão de outra academia. E aí você acaba tendo esses pequenos compromissos que não são tão pequenos. Sim. Né? Você demanda tempo. Mas aí, que maravilha. Então, meu irmão, para a gente entender essas academias que você participa, qual o requisito essencial para você entrar? É para qualquer irmão? A depender da academia, maçom. Precisa ser maçom. O da ANCLA precisa ser da Comab, filiado a uma das potências da Comab. Agora, tem outras academias, pronto, eu participo de Juiz de Fora, você pode ser da Comab, do GOB, da Grande Loja, os maçons de reflexão da mesma forma. Então, a depender da academia, pronto, a nossa aqui é só do Goal. Sim. Mas ela não é só maçom. Maçom, cunhada
e sobrinho se for acima de 18 anos. Que maravilha. Porque a nossa não é uma academia maçônica de letra, é uma academia de letras e artes. E aí eu optei por não ser maçônica para poder abrir, tá, e divulgar a cultura alagoana. Que maravilha, muito interessante. Então, como eu disse, as academias vão variar essa questão dos requisitos. Nas maçônicas, a ideia é trazer o conhecimento maçônico para os irmãos que normalmente a gente sabe que não gostam muito de estar pesquisando, não gostam muito de estar estudando. E aí a gente mastiga um pouco e passa para eles. Porque maçonaria nada mais é do que o aprimoramento do conhecimento, né? Exato. Mas muitos acabam chegando e se acomodando. Infelizmente. É verdade. Meu irmão Carlyle, a maçonaria ela é muito dinâmica. A maçonaria ela existe em todo mundo, né? E aí as pessoas ficam me perguntando na rua, as pessoas que sabem que eu sou maçom, como que a gente se conhece? Porque a maçonaria ela é igual aqui em Maceió e é igual nos Estados Unidos da América. Como a gente se conhece com características tão diferentes? Olha, é bem interessante porque enquanto a gente aqui tem um padrão dentro do Brasil, Sim. e o padrão do Brasil ele é geral para as 3 potências regulares, lá fora já tem algumas diferenças. Vai mudando, os Estados Unidos já tem uma forma diferente de reconhecimento. Sim. Interessante também a forma dos aventais. Disparamento. Né? Não, até o avental do aprendiz, ele não é reto, ele é dobrado. Entendeu? Tem umas dobras diferentes. Então, tem pequenas diferenças. Como eu disse, questões de ritos mudam a característica. Quando chega no Brasil, normalmente tende a padronizar. Mas se for utilizar o rito de York, dá um exemplo, como se usa na Inglaterra, exatamente como na Inglaterra, não, vai ser diferente. Sim. Se for usar o rito York americano exatamente como se usa nos Estados Unidos, vai ser diferente. Então, eles apenas dão a padronização para cá, para o Brasil. Mas tem pequenas diferenças. Estive na Argentina, estive no Paraguai. Por sinal, achei algumas particularidades. Eu posso até comentar aqui, mas não posso dizer o que foi. Que determinados gestos sendo feito em qualquer lugar. Sim. Entendi. Coisa que normalmente... Aqui não funciona dessa forma. Nunca faz. Aqui nós não fazemos. E em qualquer lugar a pessoa chega assim... e faz o gesto. Aí eu falo... Como assim? É bem estranho. Interessante. Mas, sabe, onde a gente está, a gente tem que observar. Sim. Eu observo, não falo. Né? Porque eu estou ali visitando. Lógico. Então, tem essas coisas... E para eles é normal. Olha só. Muito normal. Né? Às vezes até aquela história, andar e tal, você não pode e tal. Anda. Olha só. Né? Que pra gente aqui jamais aconteceria. Entendeu? E aí muita gente fala, tá fazendo certo, tá fazendo errado. Eu não discuto. Aprendam, eu sempre falo isso até para minha filha. Se você sai do Brasil e vai para outro país, a regra lá é a do país. Exatamente. Então, aprenda isso. Entre no estado de adaptação. Exatamente. É verdade. Então, você vai aprendendo dessa forma. Que maravilha. E é muito interessante também porque a gente que somos maçons, a gente se conhece através desses toques, desses gestos, dessas questões que são muito particulares nossas. E quando a gente chega em um outro local e a gente se depara, totalmente diferente. Fica meio que uma questão cultural da parte deles. E a gente, obviamente, para não ser indelicado, tem que observar, de fato. É a questão do triponto, né? Sim. Nós utilizamos. Verdade. E aqui é um padrão dentro do Brasil. É verdade. E lá fora? Será que acontece da mesma Não forma? Não é dessa forma. Não Se você olhar as assinaturas, nem todos usam. Tá vendo? Então, Interessante. é uma coisa que se tornou hábito aqui. E assim, é ensinado para nós que é universal, né? Olha, é conhecido isso aqui, triponto aqui. Mas nem todo mundo usa. Todo mundo usa. Tá certo? Você vê as assinaturas, tem vários tratados internacionais que e não você tem. vai vendo. Aí o pessoal, não tem. Não é bem assim, né? Mas, Bacana. de repente, é porque não quer, porque não está acostumado.
Sereníssimo, E cabe a gente respeitar, né? Com certeza. É. Cabe a gente respeitar. Sereníssimo grão-mestre, na grande loja, como no GOB também, tem sempre tem uma atuação forte das mulheres, né? Como é lá no Goal também, a mesma Olha, dinâmica? a gente gostaria que fosse mais forte, né? Também não depende de nós, maçons, depende das fraternas, né? Da nossa fraternidade, e a minha esposa, que hoje está à frente, ela sofre um pouco com isso, porque ela diz, às vezes a gente dá um oi no grupo e não tem a resposta do oi, né? Porque parece que o oi é para dizer, olha, a gente vai ter algo, vou precisar de vocês para trabalhar. Bem isso, é bem isso. A convocação da primeira dama. E aí, como eu estava dizendo, a gente agora no meio desse próximo mês, vamos ter uma ação social, e eu já disse a ela para começar a colocar esses oi, né? Porque a gente vai precisar de gente. Vai precisar. Porque a gente vai precisar de pessoas. Não é diferente em algumas outras potências, a gente vê essas dificuldades. E como a minha esposa já tinha dito, muita gente gosta de ir para festa. Para trabalhar já é mais difícil. Entendeu? Não é diferente com maçom também. Muitos gostam de ir para festa. Não gosta de ir para reunião. A gente sabe, conhece vários que procura na reunião, você não acha, mas teve uma festa, teve um batuque. Tá lá. A gente encontra o irmão, tá sempre lá. Está sempre lá, marcando presença. Rapaz, você parece muito nas festas, mas na reunião tá difícil. É a característica da pessoa. Então, a gente tem que encontrar uma forma de como dizia o Ariano Suassuna, ir pelas beiradas. Sim. Né? Então, para poder conquistar. Mas tem hora que a paciência não... É a arte do relacionamento interpessoal, né? Você tem que ter esse cuidado. Maravilha, meu irmão. Meu irmão Carlyle, a gente sabe hoje que a maçonaria, ela, por ser uma entidade fraternal, ela é muito intitulada como uma entidade discreta, né? E a maçonaria, por um tempo, foi secreta, mas o secreto, na acepção da palavra, não é bem aplicado. Mas a maçonaria hoje é uma entidade discreta. E como outras entidades que existem, como o Rotary Club, como a Rosa Cruz, a maçonaria tem alguma conexão com essas entidades, meu irmão? Olha, eu diria que, na realidade, seriam os membros. A maçonaria em si, ela tem uma característica que ela é própria da maçonaria, assim como o Rotary tem a própria característica, assim como a Rosa Cruz tem a própria característica. Inclusive, eu fui até convidado, mas disse, olha, estou declinando porque eu estou com muita coisa, e pelo que eu estudei, tá, do Rosa Cruz um pouco, são bem diferentes. A gente estuda a questão filosófica, a outra está na questão mais interna da pessoa, mais, posso dizer, espiritual. Mais esotérica. E a relação está mais ligada aos membros do que entre as ordens. Sim. As ordens, cada uma tem uma característica. Agora, normalmente, um membro da maçonaria, você vê um Rosa Cruz, a maioria deles são maçons. Verdade. Tem muitos dentro do Rotary Club, dos Lions Club. Os Lions, sim. Então, Lions, Rotary, normalmente tem maçom ali dentro. Sim, entendeu? Mas cada uma trabalha de uma forma diferente. E vamos trazer irmãos que sejam da Rotary Club, dos Lions Clubs, da própria Rosa Cruz, para a gente também estar nessa conexão de conhecimento, que eu acho que é importante. É bacana. A maçonaria ela não se faz sozinha, ela faz, Exato. Como o irmão falou. Existem maçons que são do Rosa Cruz. Exato. Né? E a gente precisa fazer essa interligação de conhecimento. O nosso fundador, inclusive, ele era Rosa Cruz. Ah, que maravilha. Ele era Rosa Cruz ali na Santos Dumont. Santos Dumont ainda existe. Ainda existe, Santos Dumont. Maravilha. Eu estive numa reunião ano passado, um encontro, uma palestra, e tinham vários irmãos lá dentro. Aí eu encontrei, você fica familiarizado, né? Encontra todo mundo lá. Familiarizado. Maravilha. A juventude maçônica, das paramaçônicas,
né? Nós temos Demolei, nós temos Filha de Jó, e no GOB tem lá o pessoal também, APJ. APJs, né? E o GOA, qual é a definição deles? A gente não tem, apesar de... Os paramaçônicas, né? as paramaçônicas, apesar dos Demolei do Brasil já ter vindo falar com a gente várias vezes. Eu fiz, olha, a gente não tem Para se criar um capítulo, né? A gente não tem número de jovens, porque os nossos membros são jovens. Sim. Entendeu? Então a gente tem as criancinhas, se fosse aquela arco-íris, abelhinha, entendeu? Mas eu fiz, olha, primeiro eu preciso ver o comprometimento dos irmãos, o comprometimento das cunhadas. É a partir daí que a gente pode formar um grupo paramaçônico. Nessa reconstrução, a gente tem um objetivo de crescimento inicial. Então, tentar mudar o foco, desejar, vamos fazer trazer os Demoleis, trazer as filhas de Jó, tranquilo. Mas isso é você tirar o foco para outro ponto. Sim. E eu estou querendo manter o foco, pelo menos nesse período, e deixar que isso fique mais lá para frente. Se for para acontecer antes, sem problema. Alguém assume para coordenar essa parte, mas a gente ainda não tem o número de jovens necessários nem para a Filha de Jó, nem para Demolei. Porque são nossos maçons atuais, as criancinhas são de 4, 5, Sim. 7, 8 anos ainda. A minha filha está com 14, mas assim, algum perdido ali, não dá para formar um capítulo com 4 pessoas, Sim, entendi. com 3 pessoas. Um capítulo tem que ter muita gente ainda. Exato. É verdade. Maravilha. Meu irmão Carlyle, a gente hoje vem adotando um certo cuidado quando se fala de maçonaria, não tão quanto antes, né? Mas no momento anterior da história, a maçonaria foi um pouco demonizada. Os maçons eles tinham receio de falar que eram maçons. Então hoje a gente já fica um pouco mais tranquilo em falar que é maçom, inclusive porque a gente está no canal de comunicação falando sobre maçonaria. Né? E esse conceito de maçonaria entre luz e trevas, ele fica um pouco mais leve para se tratar, né? E a pergunta que não quer calar: existe algum conceito dentro da maçonaria de luz e trevas? Olha, usando uma fala do Otávio na posse dele, que ele disse que a ideia é desmistificar a maçonaria. Sim. A questão de luz e trevas, vou falar para leigos. Sim. Para os leigos. Você vai encontrar em qualquer lugar. Se você está na igreja, você, quando se batiza, você sai das trevas para a luz, você renasce. Verdade. Então, em qualquer lugar que você precise passar por uma questão iniciática, que o batismo é um iniciático, uma questão iniciática na igreja, você vai sair, vai ser considerado uma pessoa que partiu para o lado da luz. Isso não quer dizer, lembrando que isso é simbólico, Sim. Isso não quer dizer que a maçonaria vai tirar os seus pecados se você for iniciado. Pelo contrário, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque vai depender de você querer mudar ou não. É como uma pessoa que é batizada em qualquer que seja a igreja. Você é batizado, você saiu das trevas e passou para a luz. Você está com a nova vida. Você vai fazer o quê com essa nova vida? Vai ser a mesma pessoa de antes? Ou você realmente vai ser uma nova pessoa? Então vai depender da pessoa. Então é complexo você falar de luz e trevas sem ser de uma questão simbólica. Tudo é uma questão simbólica. E a gente tem que levar dessa forma. Não adianta você dizer, não, você está nas trevas, você vai passar para a luz. Não, tudo bem. Mas também vai depender de você. Que é o que a gente faz dentro da maçonaria, desbastar a nossa pedra bruta, né? Exato. De que forma você vai fazer isso? Como você se propõe depois que você recebe em tese a luz? Como você se propõe depois que você renasce?
né? Você vai ficar segurando as ferramentas e só segurando ela, ou você vai pegar essas ferramentas e vai colocar ela à obra, vai botar a mão na massa. São essas questões. Muitos ainda não conseguem entender que está ali para trabalhar. Muitos estão ali hoje para esperar. Verdade. E aí ele está esperando um cargo, ele está esperando um agrado, ele está esperando um elogio. E achando que isso é a solução, né? E vai dar a luz através desse... É um paradoxo muito grande. Eu vejo, tem um artigo que um irmão de São Paulo, Newton Agrela, escreveu, Égua de Cigano. E eu achei muito interessante, inclusive publiquei na revista, aquele irmão que ele faz questão de ir com 200 medalhas. Ele parece aqueles comandantes, né, antigos, tem medalha em tanto lugar. Nossa. Que hoje eu vim com o PIN, mas eu raramente uso. Não uso medalha alguma que eu recebo, a não ser no dia que eu recebo. Porque se for uma homenagem, eu preciso respeitar a homenagem recebida. Sem dúvida. Então eu mantenho a medalha no peito, depois eu guardo, fotografo, se for o caso, posto, mas mantenho guardada. Porque eu não vejo a necessidade de usar. Isso é uma questão minha. Não quero dizer que os outros irmãos estão errados. Mas se você quer usar uma medalha, use. Eu tenho a do Supremo, do grau 33, eu nunca usei. Só usou no dia. Só no dia. Nunca usei. Ela fica guardada lá, porque se disser tem que usar a medalha, aí eu uso. Mas ela fica junto dos paramentos, lá na bolsa. Quando ninguém fala nada, eu não uso. Porque eu acho que é um peso a mais. Para mim, eu não gosto. É uma questão pessoal, entendeu? E pronto. É uma questão muito particular, né? Exato. Aí essa questão de você querendo se aprimorar, como você vai se aprimorar, né, se você só está esperando? Ou se você só está querendo se mostrar como uma pessoa que é merecedora de honra. Não, todos nós merecemos honras. Sem dúvida nenhuma. Por algum motivo, todo mundo é honrado. Senão, não seríamos maçons. Mas alguns recebem medalhas, outros não. O que não quer dizer que ele é menos honrado do que o outro. Não é. Não. Depende da gestão. Se a gestão vai dar, pode ser uma falha, um esquecimento. Porque esqueceu de mim. Fica difícil. Não dá para... Sem palavras. Sereníssimo, muitas vezes encontrei irmãos maçons, né, o Everson, que fala muito sobre política partidária, e acha que... Porque nos anos passados, no século passado, a maçonaria era muito envolvida com a política partidária dentro do nosso país, tinha muita participação de maçons e tal. Então, alguns irmãos acham que seria uma solução alguns irmãos adentrarem na política e tomar conta para ver se realmente a coisa muda. Na sua visão, isso seria necessário? Seria a solução? Ou seria a solução? Olha, o prefácio que eu escrevi do último livro foi exatamente sobre maçonaria e política. Opa! O livro só falou sobre esse assunto. Coisa boa. E no prefácio, eu faço algumas considerações em relação a essa questão. A gente sabe que tem maçons que gostam de estar dentro da política, tem maçons que preferem não estar ligado a ela, tá certo? E eu não vejo assim um problema, né, se o maçom quer estar dentro da política. Eu vejo o problema é o maçom estar na política e se corromper dentro dela. Sim. Porque aí ele esqueceu as questões da ordem. O que aprendeu, o que deveria ter aprendido. Se o maçom quer ser um governador, prefeito, ótimo. Ele vai estar ali para ajudar
o povo, as instituições. Claro. Ah, mas se ele é maçom, ele podia ajudar a gente também. Pode ajudar. Ele não pode dar preferência. Que aí eu vejo uma questão que não tem lógica. Ele tem que ajudar todos. Se ele puder ajudar a maçonaria junto, ótimo. Mas nesse percurso ele não conseguir ajudar a maçonaria, a pessoa não pode também, olha, ele não fez nada por nós. Sim, ele pôde fazer. Também tem aquela coisa, tem muita gente que deseja que o irmão seja eleito para conseguir emprego para a família. São assuntos delicados. Delicado, é verdade. Mas é verdade. E essas questões fogem, né, do que a ordem... Foge do aprendizado. Do aprendizado, dos Aquilo princípios, né? Eu me candidatei uma vez e descobri o que era a política da forma interna, dentro dela. E decidi me desfiliar do partido e não mais me candidatar. Porque eu fiz, não combina comigo. Não é isso que eu quero. Se eu preciso entrar para fazer esse tipo de trabalho, não dá para mim. Entendeu? Então, eu sou muito assim... Não sei se eu sou metódico, pragmático demais com algumas coisas, mas eu consigo diferenciar. Olha, isso não é legal. As pessoas perguntam, você se formou em direito, né? Porque às vezes eu converso com determinado... Eu fiz, não. Gosto de estudar as leis, gosto de verificar, mas nunca estudei direito, porque eu sei que direito também não daria para mim. Porque se a pessoa estivesse errada, eu não ia aceitar o caso dessa pessoa. E aí é aquela história, se eu estou num local e às vezes você não dá para seguir o jogo, né? Uhum. Aí eu fiz, é melhor não estar no jogo. Então, a questão bem complexa. São situações que precisam ser bem... É porque eu mexer com pessoas, e aí você tem a política, ela pode contribuir muito para as instituições e para a população, sim. Sim, é simples, nem tanto, mas ela pode contribuir. A grande questão é que você quer chegar lá dentro. Eu sempre pergunto para as pessoas, você quer ser candidato? Quero. Sim, você quer ser candidato para quê? Qual a sua proposta? Para ajudar quem além de você e sua família? Eu já vou assim. Já vai chegando mesmo. Porque com quem você está se aliando, né, para você estar interessado? Não, eu vou conseguir um emprego. Fulano, eu vou conseguir um emprego. Ciclano, você não adianta. Você, quando chegar lá dentro, você vai ter que conseguir emprego para quem está lá dentro, mandando primeiro. Porque senão você é colocado ali para fora. Você é escanteado. Existe um jogo político lá dentro que você tem que compreender. Sim. Você entra, mas quem está lá dentro, que é a maioria, já diz, seguinte, o jogo é assim. Por quê? Porque a nossa política, infelizmente, ela está estragada. Eu não vou confidenciar porque eu estou aqui para todo mundo, né? Mas eu não sou republicano. Eu não sou a favor da república. A minha formação não é republicana. Eu sou monarquista. Interessante. E o pessoal acha, você é pelo rei. Eu fiz, olha, eu nunca chego para as pessoas e digo para você deixar de votar, para você criticar a república. Não. Eu preciso que você primeiro conheça o que é a república. Você conheça o que é a monarquia. Você entenda o papel. Né? Eu sei que hoje uma monarquia não funcionaria aqui no Brasil. Se tivesse, vamos mudar de repente. Não funcionaria. Por quê? Porque quem são as peças que controlam o país? Então, ela não vai funcionar. Não, verdade. Exatamente. E precisa-se de um trabalho estruturado,
de educação com os jovens. Redirecionamento cultural, né? Daqui a 50 anos, provavelmente daria certo. Tá certo? Mas concordo, se é para ter uma república, que os políticos eles sejam, pelo menos, formados em ciência política. Entenda o que é. No mínimo, né? E aí tem todo um processo, aí a gente ia passar horas e horas conversando sobre essa todo um questão. processo, verdade. Maravilha. Meu irmão, a gente agora estava falando um pouco de política e a gente sabe que na maçonaria a gente é um pouco distanciado desses assuntos dentro de loja, como religião, né? E aí eu me pergunto por que a maçonaria é tão seletiva a esse ponto, para que a política não entre nos nossos augustos mistérios, para que isso não contamine a nossa ordem. Por que a maçonaria é tão seletiva com nossos irmãos? Eu já vou dar um exemplo de cara. Por favor. A minha loja, o Pídio Sabino de Oliveira, número 28, da grande loja do estado da Paraíba, fechou por causa de política. Olha só. 2 candidatos a prefeito dentro da mesma loja. Aí você imagina o caos que acontece. Sim. Imagina. Entendeu? Então isso foi o estopim, né? Ela começa e aí você não tem como sustentar. Porque quem vai ganhar, um lado ganha, o outro fica com raiva, então é difícil. Então quando você tem político, se a loja, vamos ter candidato, vamos. Você fica candidato e fica de vice. Mas não, a gente tem uma frase que é muito legal, que você quer conhecer a pessoa, você dê poder ou dinheiro. Sim. E aí você sabe quem é a pessoa. As pessoas hoje estão buscando poder e não ajudar o próximo. Essa é a questão. Então, um exemplo, eu não preciso nem explicar se pode, se não pode. Olha, se a gente teve uma loja que fechou por causa da questão de política dentro dela, então é melhor não discutir. Cada um vai ter o seu candidato. Você é lulista, você é bolsonarista. Qual é o problema? Eu não vejo problema com isso. E dentro da loja tem que haver o limite do respeito, né? Exato. Você é esquerda, você é direita, sim, pessoal. Mas é o contrário, não é um embate danado. Quando levanta o assunto, aí começa, e é difícil. É como se fosse o fim do mundo. Sim. Não, pessoal, eu tenho amigos... Desnecessário. Eu tenho amigos de esquerda, eu tenho amigos de direita. O pessoal fala, você é o quê? Eu falo, nem sou esquerda, nem sou direita. Porque se eu sou monarquista, não tem esses lados. É verdade. É verdade. Essas ideologias. Isso aí é uma briga para vocês. Agora, particularmente, eu tenho o meu pensamento, né? Sou mais conservador em determinadas questões. Mas não quer dizer que eu não respeite... eu sou conservador, mas na questão da política de gênero, dessa questão de ideologia de gênero, você quer ser, é uma questão sua, eu respeito. Agora, o que você não pode fazer é tentar querer que eu seja, ou sair fazendo campanha para que as pessoas sejam. Lembre, é uma opção sua. E às vezes as pessoas esquecem e querem confundir uma questão de opção com exigências. Verdade. Opção é opção. E aí você não pode ser julgado pela opção. É uma questão de gosto também. As pessoas dizem, você não gosta, então você é homofóbico, você é racista. Pessoal, eu não gosto. Eu tenho o direito de não gostar. Agora, entre não gostar e não respeitar, outra coisa, são duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. As pessoas não conseguem mais entender isso, a diferença. O que é respeitar e o que é gostar, não gostar, opinar. É interessante que leva para o lado pessoal, né? Que se você for bolsonarista, não pode conversar com o cara que é do Lula. O cara que é do Lula não pode conversar com o bolsonarista, porque também fica nesse atrito, né? Fica nesse atrito. Então, eu como professor, fui dizer que não gostava. Isso o ano passado eu fiz. Olha, eu não gosto do Pablo Vittar. Aí a pessoa fala, você é homofóbico. Eu fiz, me explica o que é isso. Se você está dizendo que eu sou, então você deve ter o conceito. Naturalmente. Eu já vou assim.
A pessoa ficou lá e disse, olha, entenda, eu não gosto dele porque eu não sou obrigado a gostar de quem canta ruim, quem tem uma péssima performance, entendeu? E eu, como artista, não posso dizer que gosto. Agora, eu gosto de Freddie Mercury. Quando ele estava vivo, era melhor ainda. É homossexual, viu? Só para você lembrar. Renato Russo, homossexual. Cazuza. E aí você começa a fazer uma lista. Qual a diferença? Bem Mato Eles Grosso, né? cantavam bem. Exatamente. Eles tinham uma performance de palco boa. Tinham letras que até hoje fazem sucesso. Então, eles deram uma contribuição para a arte. Eles deram uma contribuição para o mundo. Eu vou dizer que não gosto desses cantores? Eu gosto. A questão da opção sexual dele é dele. É dele. Eu tenho que respeitar. Agora, dizer que eu não gosto de fulano e ser acusado de homofobia porque eu não gosto... Uma opinião pessoal. Não faz sentido. Então, vocês têm que entender, pessoal. Mas esse é um problema dessa geração atual. Essa geração atual tá difícil. Cara, Acontece. estamos chegando ao fim do nosso episódio e foi um prazer enorme conversar com o nosso queridíssimo excelentíssimo grão-mestre, né, Carlyle Roseman, e deixou aqui muitas lições para a gente, muito aprendizado. Demais. E mande só um recado, meu irmão, sereníssimo grão-mestre, para aquele homem que está na dúvida ainda de maçonaria, quer ser maçom, mas tem aqueles mitos, aquelas velhas... Fala um pouquinho, Everson, desses mitos que existem na cabeça daquelas pessoas que querem ser maçom, mas é do diabo, a internet não sei o quê, vê aquelas iniciações macabras na internet e fica na dúvida. Pega muita coisa de internet que não condiz com a realidade. Nós tivemos até um caso, sereníssimo. Não vou dizer quem foi a pessoa, mas foi na nossa loja. Ele foi iniciar e quando ele viu lá a nossa ritualística de iniciação, nosso templo ele tem uma mística e temos, né, na sala de reflexão aquelas coisas bem realmente significativas da maçonaria. E o cara chorou, se desesperou, bateu o pé, não quero mais, e não foi. Ele foi iniciar em outra loja, mas na nossa loja ele não conseguiu, porque lá o templo realmente é bem místico. Então ele teve medo. Primeiro ele teve medo e depois o apavoramento e desespero. Pronto, esse aí era para uma pessoa para o moderno. Porque no moderno você não tem nada de místico, não tem nada da... Por incrível que pareça, é tão assim que você fala, isso foi uma iniciação? É maçonaria? É leve, né? Não tem. Inclusive, é normal. Você entra na loja do jeito que você está, entendeu? Parece que você vai para uma reunião, você está lá, tal, participa, tem todo o processo e você é iniciado. O rito moderno é dessa forma, é simples. Que maravilha. Entendeu? Então, como eu disse, essas questões místicas, né, que já vem da ideia do Egito, né, tanto é que em 1700 aí tiraram isso e passaram 1700 e pouco para 1800, é que mudaram para as questões de Salomão, né, para a questão salomônica. Mas antes estava ligado... É mais suave, né? É mais suave. Estava ligado à questão do Egito. Por isso que as pessoas falam, questão do filho da viúva, né? Mas é por causa do Egito. E as pessoas desconhecem e acabam criando outro conceito. Aí vai para outro lugar. Mas aí isso aí foi tirado. Tanto é que o rito era do Mênfis. E esse rito hoje não ele não é reconhecido pela maçonaria regular, que é o Mênfis Mizraim. É um rito até bonito, mas ele não é mais reconhecido. E pronto, aí fecharam isso e deram início a uma nova lenda. Que maravilha. Deixa eu só finalizar com uma pergunta, meu irmão Mazola, que eu acabei aqui... Esquecendo. Não, meu irmão falou e veio... A conversa aqui é tão dinâmica que uma resposta gera uma pergunta. Né? Mas isso é bom, porque as pessoas que estão em casa, elas acabam conhecendo mais um pouco da maçonaria. Né? E o irmão falou que houve essa transição, né, lá no Egito Antigo, e acabou que em 1700 para 1800 e pouco, passou para um novo conceito, mais salomônica, né? Né? Qual a relação que a maçonaria tem com o rei Salomão? Pronto.
essa questão de trazer o rei Salomão, precisava-se de uma lenda, né? Tudo dentro da maçonaria é muito simbólica. Sim. Então, por que não utilizar, já que estavam querendo essa questão mais religiosa, e a maioria dos maçons nesse período eram protestantes, né? Não eram católicos, a maioria eram protestantes, e queriam trazer essa questão religiosa para mostrar, não, a gente está ligado à religião. Então eles mudaram a questão pagã, Sim. tiraram a questão do Ísis, Osíris, aquela coisa toda, aquela história toda, e refizeram a história, tá? Trazendo o Irã, Sim. o Salomão, Sabá, Sim. e trouxe todos isso. aqueles personagens, né? E aí foi a justificativa de ter hoje, praticamente. Eu não vou entrar nos pormenores, sim, lógico, mas sem dúvida. por ter a questão da Bíblia, tá? Dentro dentro da loja. Tem a Bíblia? Tem, mas aí a loja hoje, que pouca gente sabe, ela foi um receptáculo do protestantismo. Em vários países, a Igreja Católica proibia cultos protestantes. E a maçonaria recebeu, principalmente aqui no Brasil. Sim. O Brasil recebeu, porque o bispo mesmo não permitia. Recebia os protestantes dentro da sua loja. E aí muito tem a questão do templo maçônico. A gente chama de loja, né? Mas templo. Por que templo? Né? O templo é algo religioso, né? Mas está muito ligado a isso. Eu não vou detalhar, mas sim. Até porque são histórias longas. Eu estou tentando resumir, pegando fragmentos. Certo. Mas tem escritos sobre isso, bem interessante. E essa recepção da maçonaria com o protestantismo é importante demais. Que o protestantismo brasileiro faz questão de esquecer e de não contar. Verdade. Ele prefere hoje... Eu sou protestante, eu sou da presbiteriana. Já ia falar. Tem características maçônicas. Eu sou protestante e precisei estudar, verificar que vários presbiterianos, vários batistas, vários assembleístas, eu acho que chama, que vieram para o Brasil, eram maçons, trouxeram a religião protestante para cá, suas denominações, e eram maçons, em sua maioria. Sim. E aí acabou funcionando dentro, facilitou-se dentro das lojas maçônicas. Só que a história, para alguns, não, agora não é mais interesse a gente ficar, que a gente agora já conseguiu o nosso espaço. Então vamos esquecer o que está para trás. E aí acontece o que hoje eles mesmos dizem que é coisa ruim. Infelizmente, né? Infelizmente. Meu irmão, estamos chegando ao fim. Vamos dar a oportunidade para o irmão deixar uma mensagem, né, de agradecimento para aqueles nossos telespectadores que nos assistiram, que compartilhou com a gente um pouco do conhecimento. Foi um bate-papo muito bom, um bate-papo muito proveitoso. Eu, particularmente, e acredito que o meu irmão Mazola aprendemos demais. Né? E nesse finalzinho foi ficando mais interessante. E estava todo mundo na espera desse dia. Todo mundo estava na estiga. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores para que eles entendam que a maçonaria é um instrumento de acolhimento. Basicamente, o que a gente já falou aqui é ver que a maçonaria é um lugar de fraternidade, de irmandade e é família. A gente procura tratar a família, deixar a família em primeiro lugar. Então, se o maçom está interessado, se a pessoa está interessada em ser maçom, mas não está preocupado com a família, não entra, porque não vai dar certo. Família vem em primeiro lugar. E a maçonaria é uma família. Se você não consegue entender isso, você não vai conseguir ficar muito tempo. Até entra. Mas quando vê que não consegue seguir isso, acaba saindo. Então, quem tiver interesse, nós temos Grande Loja, Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente de Alagoas, são 3 potências dentro de Alagoas. Só buscar as sedes, os Instagrams. Sim. Agora é mais fácil.
busca, Mais passa uma acessível, mensagem. Essa semana passada eu recebi uma mensagem, soube que você é grão-mestre, como é que eu faço para entrar? Eu fiz, olha, eu não posso falar por rede social. Eu deixo meu número com você liga, diz o que é que você deseja e eu passo você para um dos nossos veneráveis para entrar em contato e a partir daí, se ela achar conveniente, se ele achar que você deve, aí a gente vê essas questões de sindicância, processo, vai conversar, vai ter entrevista e aí vai seguir os trâmites, porque tem muito golpe. Demais. E a gente está tentando ver uma forma de acabar com isso. Maravilha. Mas é isso. Obrigado, Alisson e Mazola. Maravilha, estamos juntos. Estamos sempre à disposição. Termina mais uma série, essa série de grão-mestre, né? Aqui no Acácia Cast, com o nosso queridíssimo, sereníssimo grão-mestre Carlyle Roseman, fazendo aqui, dando essa oportunidade dessa entrevista maravilhosa, aqui, desse bate-papo aqui, que foi o nosso Acácia Cast, né, Everson? É isso Foi aí. muito feliz, Mazola. realizado. Fui feliz demais, aprendi demais, foi um transporte de conhecimento gigante, né? E a gente espera que o nosso irmão Carlyle volte novamente, que a gente compartilhe mais conhecimento. É isso aí. Não mais paramentado, de preferência. Para ficar mais à vontade, né? Pois é. Mas é isso aí. Finalizamos por aqui. A partir de... Vamos trazer novas personalidades, vamos trazer novas pessoas para que a gente compartilhe conhecimento e o nosso podcast vai estar aberto para a gente falar um pouco de maçonaria de uma forma diferente. Fiquem todos com Deus. É isso aí. Até o próximo episódio. Acácia Cast.